Marlon Múcio chegou pra te inspirar. Histórias de coragem, fé e superação, transformando em limonada o que era só um limão. Os limões, limonada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria, causa da nossa alegria. Bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Aê, raridade! Fala aí, família Limonada. Tudo bem? Olha, gente, o episódio de hoje, estamos ao vivo, está incrível. Você vai conhecer dois caras que são figurinhas. Aliás, eles são especialistas em fazer figurinhas animadas de grandes heróis, heróis da fé, para que todos nós possamos crescer em virtudes e um dia morar no céu, né, gente? Eles vão contar para nós o poder de um desenho animado. Olha, de Hollywood diretamente para os desenhos animados católicos. Então, olha, você que está conosco pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, @Padre Marlon Múcio. É a Rede Maria de Evangelização, tá bom? Então, compartilhe com todo mundo, galera geral, combinado? Deixa aí os seus comentários, mande as suas perguntas e não se esqueça de se inscrever no nosso YouTube, assim você nos ajuda a evangelizar. Amém? Olha, com o patrocínio de aplicativo Halo, gente, vocês estão acompanhando? O Desafio Quaresma 2024 está uma benção. Eu gravo a homilia de todo domingo, exatamente aqui no estúdio Padre Léo, e temos também Michel Teló, Juliano Casarré, Adeia Camargos. Está lindo, o aplicativo Halo está aparecendo aí na sua tela, o QR Code e o meu link. Então você baixe, é gratuitamente 30 dias sem pagar, e você ajuda-nos também a evangelizar. Santinhos, um pedacinho do céu. Olha, Helder, os santinhos estão fazendo o maior sucesso. Lá em Brasília, então, na nossa viagem, menino, você precisa de ver a alegria que foi daqueles que ganharam os santinhos. Sanctorium, artigos religiosos de primeira, terços em paracorte. Ateliê Sudários, minha biblioteca católica, o maior clube de leitores católicos do Brasil. Espaço Católico Divino Amor, também nossa grande parceira, Editora Ave Maria e, claro, né, gente, Arte Piedosa, também apoiadora do nosso podcast. Bom, eu quero acolher logo os nossos convidados, porque eles têm muito, mas muito a partilhar. Vamos acolher com muito carinho Emerson José e Denis Russo. Eles são, não somente eles, mas eles são a Arte Piedosa, o estúdio Arte Piedosa, que você acompanha de paixão os desenhos animados, e hoje nós vamos saber o que está por detrás dos desenhos animados. Quem está por detrás, tá bom? E como nasceu a inspiração e como tem sido essa jornada lindíssima. É pura labuta, mas também é pura graça para evangelizar as crianças, as famílias, pelos desenhos animados católicos. Emerson José, bem-vindo. Obrigado, Deus te abençoe. Amém. Give me your hand, please. Amém. Me dê suas mãos. Tá bonzinho, filho Nossa, amado? tô um pouco nervoso, mas bem. Gente, ele tá geladinho. É o ar-condicionado aqui do estúdio, tá Padre montado. Léo. Denis Russo, você tá bonzinho? Bem-vindo. Que alegria recebê-los. Gente, eles são Arte Piedosa. Olha, aqui tem muito da Arte Piedosa, tá bom? No nosso estúdio. O desenho nosso, vou mostrar aqui nessa câmera. Olha, tá bom? Tem aqui o desenho da Arte Piedosa e a vinheta de entrada Arte Piedosa. Bom, vamos lá. Queremos conhecer. Eu vou começar com o Emerson, depois vou para o Denis. Combinado? Denis, uma chance aí para você respirar. Eu copio dele depois, fica mais fácil. Depois que ele falar, você diz confirmo. O mesmo que ele disse. O mesmo que ele disse. Emerson José
pelo Emerson José. Quem é o Emerson José? Então, eu trabalho com desenho animado há mais ou menos uns 25 anos já. Meu Deus, faz mais tempo do que eu tenho de vida. Pois é. Nossa, mais ou menos 25 anos e tive a graça de trabalhar em vários projetos bem conhecidos. Fui supervisor de animação da série Peixonauta. Trabalhei no Show da Luna. Bom, foram inúmeras Você séries. foi o Peixonauta? Eu fui o supervisor de animação do Pensei que Peixonauta. você era o Peixonauta. Não. Quase, né? Então, Peixonauta, Luna... Peixonauta, Show da Luna, Escola para Cachorro. Agora nem vou lembrar tantas séries que eu já trabalhei, mas foram várias séries no decorrer dessa jornada, de que né? estúdios esses desenhos? Esse estúdio a gente fez era um estúdio aqui do Brasil chamado Lightstar. A Lightstar, a gente trabalhou em alguns dos projetos. Outro estúdio que a gente trabalhou foi a TV Pinguim. Mas a Lightstar a gente tem um carinho muito especial, né, Denis? Porque a gente nunca foi tratado lá como funcionário. A gente sempre foi tratado lá como filhos mesmo, como parte da família. Linda. E eles nos ajudaram demais. E com eles nós pudemos participar de projetos incríveis, assim, indicados ao Oscar. Teve projeto que a gente fez junto com a Warner, Hanna-Barbera. Então a gente fez Snoopy, que é o personagem... Gente, eu amo aquilo. Tradução... não, essa é Herbert Richards. Isso. Mas Hanna-Barbera. Eu amo aqueles desenhos também. Tem o Leão, no Hanna-Barbera, Leão da Montanha, né? Que Aquela é o personagem. hiena. Era da Hanna-Barbera também, né? E daí também a gente fez Snoopy, que é um personagem tão conhecido, né? Fizemos Snoopy. Enfim, e daí os projetos premiados, né? O Denis trabalhou num projeto que foi indicado ao Oscar, então, e trabalhamos com artistas muito renomados e aprendemos muito com ele, com a graça de Deus. Mas eu entrei a fazer desenho animado por causa da igreja. Eu nunca pensei em trabalhar com desenho animado, mas daí quando eu me converti, a primeira coisa que veio na minha cabeça era fazer desenho animado católico e graças a Deus deu tudo certo. E por enquanto tá dando tudo certo. Você mora onde? Moro em São Roque. Em São Roque. E aí, como é que foi esse lance da conversão? Então, minha família sempre foi católica, mas eles não sabiam nada da igreja, ia na igreja por uma espécie de devoção somente, eu não tinha conhecimento da igreja. E eu, todo jovem, meio rebelde, né, acabei meio que me desviando e não gostava da igreja, achava a igreja sem sentido, achava coisa de gente supersticiosa, achava que era uma muleta para as pessoas se agarrarem, mas e depois não, você começa a conhecer a igreja, Deus começou a atuar na minha vida, que eu vou encurtar, porque senão vai ficar muito longa, porque Deus trabalhou muito na minha vida e tem trabalhado muito na minha vida. Mas aí eu tive uma experiência com Jesus. E quando eu tive essa experiência com Jesus, foi através da vida dos santos, de maneira especial a vida de São Francisco de Assis. Uau! E assistindo um desenho do Irmão Urso, eu fiquei pensando, nessa época eu ajudava também, depois da conversão, ajudava na Toca de Assis, tínhamos uma comunidade que eu participava. Você foi da Toca? Eu ia visitar muito a Toca de Assis, porque a Toca de Assis não é como nós conhecemos hoje em dia, né? Então, assim, andava com uma roupa andava bem maltrapilho mesmo. Isso, porque a gente dormia, às vezes, na rua, junto com o irmão de rua. Então, não dava para ficar com a roupa muito limpinha, e às vezes o irmão se assustava com a gente, né? E a gente na época, queria ser um deles, né? Como São Francisco fala, né? Quando eu dou dinheiro pro irmão, eles pegam e saem, mas eu não os quero longe. Então, para que eles não saíssem, nós nos vestíamos como eles, para conseguir conversar com eles, saber um pouco da história, amá-los, né? Não perguntar por que ele bebe, por que ele fuma, por que ele está naquela situação. Muito bom. São Francisco foi muito importante na minha vida. E eu tinha assistido o filme do Irmão Urso, e no filme do Irmão Urso tem vários efeitos ali mostrando o urso se transformando no menino. E esse processo de transformação, esse efeito de luzes me chamou a atenção porque eu gostava muito da vida de São Francisco, a parte mística da vida de São Francisco. Sim. Então, quando ele rezava, algumas testemunhas diziam que saíam luzes dele, e eu fiquei pensando, nossa, a experiência mística, muitas vezes ela é invisível aos olhos, né? E ela é de difícil explicação, até mesmo pelo próprio santo, né? Descrever uma experiência mística. Mas no desenho animado é possível, através de luzes, através das músicas, das cores, isso, você inserir a pessoa àquele sobrenatural, né? Aquele aspecto maior. E eu pensei, isso ficou no meu coração.
E eu falei, nossa, imagina se tivesse alguém que fizesse desenho animado católico. Sim. E no meu último dia de faculdade tinha um cartaz lá. Já pensou em fazer desenho animado? E eu vi ali nisso mão de Deus, vi que era providência. E com muita luta, mas com a graça de Deus, eu consegui fazer esse curso de desenho animado. E em pouco tempo, assim como um irmão lá da casa, lá, a Irmã da Divina Providência, me disse, eu era guardião uns dias, colocamos todos os irmãos para dormir, e eu falei, partilhei com ele, né? Irmão, eu vi um cartaz lá na faculdade, era o último dia de faculdade, eu vi um cartaz e falou, já pensou em fazer desenho animado? E eu falei para ele, só que é muito difícil, porque é muito caro, mas veio muito forte no meu coração. Daí ele falou assim, confia em Deus, porque se Deus quiser, você não só vai fazer esse curso, que era um curso caro em São Paulo, mas você em pouco tempo estará trabalhando num filme famoso. Uau. E aconteceu Foi uma profecia. justamente aquilo, porque eu fui estudar nesse estúdio, e em pouco tempo eu estava trabalhando num filme super famoso, que é o filme do Asterix e os Vikings, que foi um dos... Você se parece um pouquinho com eles. O meu pai é mais parecido ainda. Asterix. Que bênção, que bênção. Então é isso. Denis Russo. Denis Russo pelo Denis Russo. Quem é o Denis Russo? Vamos lá. Vou contar dos primórdios para o pessoal de casa entender também como é que os nossos caminhos se cruzaram. Bom, desde a infância sempre gostei muito de desenhar e acompanhava dos DVDs que eu assistia da Disney, todos aqueles making-offs. E eu via como eles produziam animação e eu sempre achei aquilo maravilhoso. E desde criança eu falei, olha, eu quero trabalhar com isso um dia. Pois bem, aí cresci, não vim de um lar católico, não era católico, nem buscava Cristo, era eu cá, Deus lá. Pois bem, fui atrás do meu sonho, fui para São Paulo estudar, me profissionalizei na área e logo comecei a trabalhar na indústria também. E tive a oportunidade, então, no primeiro filme, eu participei de um longa-metragem europeu que se chama Brandon and Secret of Kells, né, que é O Segredo de Kells. E esse filme foi indicado ao Oscar. Uau. Então aquilo impulsionou muito minha carreira, me ajudou a participar de muitos projetos renomados e que me fez entrar em contato com artistas muito bons, o que fez a minha habilidade em animação também crescer. E nessa jornada eu conheci esse cara aqui, que já era esse católico apaixonado e que me falava de Cristo. Muito Pois bom. bem, mas eu, com 24 anos, né, eu tive um tumor no meu intestino. E aquilo para mim foi um baque, porque na minha profissão eu estava indo tudo ótimo, estava cada vez mais em novas produções, estava fazendo aquilo que eu sempre queria e Deus de repente me fez brecar tudo. Eu tive que retornar, fazer um breve tratamento e aquele baque de, digamos assim, falar, olha, minha vida pode simplesmente acabar. Eu fiquei me perguntando qual o sentido da minha vida. Se eu morrer hoje, o que é que eu deixei? Apenas desenho? A isso se resume minha vida? Trabalhar? E nessas andanças dos estúdios, a gente se trombou de novo, futuramente num projeto, e ele tinha esse jeito natural de pregar o evangelho sem falar nada. E eu logo comecei a perseguir ele. Comecei a perseguir ele e falei, viu, mas por que você faz assim? Por que você reza assim? E tal, fomos conversando e ele sempre me apresentando a igreja de uma maneira maravilhosa, aquilo me encantando sempre. E certa vez ele me convidou para fazer um retiro, Caratinga. Falou, olha, vamos lá, passar com os freios lá, a gente passa uma semana lá numa espiritualidade e você vai saber. E, padre, eu nem fazia ideia o que era Jesus Eucarístico, eu não sabia o que era capela, o que era sacrário. E nós passamos uma semana e cumprindo todo o rito, né, com os monges, toda a liturgia das horas. Eu não sei o que me acontecia, mas eu começava a me emocionar. Sim. E eu sentia do meu coração como se brotasse um rio de água. E era como se alguém me compreendesse minhas dores, e eu falava, meu Deus, estou ficando louco mesmo. Fiquei tão doido que eu falei, Emerson, eu preciso ir embora desse lugar. Não está dando certo. Emerson, como assim você vai embora? Não, vou embora. Deixei lá, não passei uma semana e voltei. Nesse período eu também tive a graça de conhecer o Padre Milson, que está aqui, para quem não está vendo, ele está atrás das câmeras. Aliás, vamos trazer o Padre Milson para a frente das câmeras. Onde que fica melhor aí, gente? Ele dá um pulinho aqui ou do meu lado? De lá? Porque você repara que eles estão uniformizados. Então, isso é uma trupe. Não é? Estamos aqui. Padre Milson. Padre Milson, dá uma palavrinha aí pro pessoal.
Conta para eles quem é o senhor, o que o senhor está fazendo aqui, o que o senhor tem a ver com a arte piedosa. Sim. Primeiro que eu estou aqui porque eu já passei pela missão Sede de Santos, bem no começo, e o Padre Marlon foi aquele que mais me acolheu aqui em Taubaté. A gente tem uma história juntos com Deus. Amém. E é uma graça. E depois eu fui ser, no começo do meu sacerdócio da Diocese de Osasco, eu fui ser padre e vigário na cidade de São Roque, onde meus parentes também moram lá até hoje. E conheci o Emerson, então foi uma grande graça poder conhecê-lo. Foi bem nessa época que ele era cabeludo, vestia igual o pessoal da Toca de Assis. O Emerson que me apresentou o Denis, e um dia a gente estava na praia em Santos, onde eles tinham o estúdio, e lá foi onde eu conheci o Denis, e foi uma grande graça depois poder participar de todo o processo de conversão do Denis, fiz o casamento deles, acompanho o crescimento das filhas, é uma beleza, uma graça de Deus. Gente, vocês estão aqui, vocês não sabem que grande graça são esses dois padres aqui para nós, porque esse sacerdote aqui, ele rezou pela minha conversão quando ele fez uma viagem à Europa, em frente ao corpo incorrupto São Padre Pio. E a gente nem tinha contato frequente, e uma semana após ele ficou sabendo que eu então já estava no caminho da catequese para entrar na igreja. E eu não tenho palavras para descrever. E eis então o que aconteceu. Desde aquele momento, nada na minha vida tinha sentido. E após aquele momento, tudo eu vi que tinha sentido. E qual era o sentido final? Cristo. Amém. E eu falei, não dá mais para fazer simplesmente desenho por desenho. A única coisa que eu sei fazer é desenho. Antes o sentido era o desenho. Exato. Agora o sentido é o desenho para Cristo. Exatamente, exatamente. E aí eu tive também a graça de encontrar a minha Maria, minha esposa, Juliana. Com ela tenho 2 filhas. Um beijinho para Maria. Um beijo, meus amores. Papai ama vocês demais. E ali, então, dentro da célula familiar, eu falei, meu Deus, e eu senti isso muito na oração. Consagrando a arte piedosa já, a gente já tinha iniciado o nosso trabalho evangelizador através do YouTube, e eu senti muito grande de consagrar, e eu senti Nossa Senhora falando comigo, falando, olha, traz os meus pequeninos, traz para que eles me conheçam. Então ali eu fiz uma consagração particular à Nossa Senhora, que eu então entregaria o meu trabalho para que as crianças se aproximassem de Deus e que aquilo realmente tivesse sentido. E o interessante isso que o Denis falou agora é que o nosso canal, se vocês forem assistir lá, vocês vão ver que tem vídeos com bastante visualização. Então 2 milhões. já partilha o canal aí e o Dácio vai colocar na tela para o pessoal já entrar, se inscrever e curtir. Maravilhoso. Então o canal se chama Arte Piedosa. E quem quiser conhecer mais, tem a nossa plataforma, que é o artepiedosa.com. E ali tem todas as nossas séries, alguns desenhos, agora o filme do Padre Pio que a gente está para lançar, aqui falando em primeira mão. Não sei se eu falei antes da hora, acho que eu falei antes da hora, né? Tem bastante conversa aqui hoje, então mais para frente eu retomo esse assunto. Mas o mais interessante é quando você for entrar no YouTube, você vai ver que tem vários vídeos com bastante visualização, mas quando você chega no nosso primeiro vídeo, que é o nosso vídeo de consagração do Arte Piedosa a Deus através das mãos de Nossa Senhora, o vídeo Mãezinha do Céu tem mais de 40 milhões de visualizações. Uau! E é o que realmente carrega o nosso estúdio. Trabalho, é o que impulsionou o nosso trabalho. Muitas pessoas nos conhecem por causa do Mãezinha do Céu. Muitas pessoas conhecem o Mãezinha do Céu, mas não conhecem o Arte Piedosa. Sim. Graças a Deus. Isso é muito bom. Maravilhoso. E aqui também, Padre, a gente gostaria de agradecer e também comunicar a quem está nos assistindo o seguinte. A gente tem um agradecimento muito particular ao Senhor. Nós vamos falar de maneira bem breve, né, até mesmo pelo tempo, mas um momento muito delicado do Arte Piedosa, a gente enfrentando uma série de dificuldades. A gente sabe que toda vez que a gente se volta para a evangelização, a gente enfrenta muitas batalhas espirituais. Com certeza. E esse sacerdote, ele se achegou de nós e ele nos deu palavras muito acolhedoras. Ele não poupou esforços, tanto é que ele fez uma videoconferência conosco. E nessa videoconferência ele falou, olha, preciso orar por vocês. Ele ouviu todas as nossas lamentações, de fato, até perdão, né? E ele rezou durante 1h30, 2 horas, ali incessantemente, pelo nosso trabalho, pela arte piedosa. E olha,
as coisas de fato, elas começaram a acontecer após aquele momento, então a gente não poderia deixar de passar sem te agradecer. E nós trouxemos algumas surpresas. Ai, meu Deus, eu amo surpresas. E assim, o bonito é que a gente gosta de Padre emocionar. Nilson, ele tá chorando e tá rindo ao mesmo tempo ali com as surpresas. Nós gostamos de emocionar o Padre Marlon. Um dia, a primeira vez que nós fizemos a animação dele, eu tive que segurar o desejo de mostrar a animação para o senhor, para até o dia da Expo Católica, porque nós sabíamos que o senhor estaria na Expo Católica. Isso. E a primeira animação o senhor viu ao vivo no meu celular. Foi. Foi muito lindo. O nosso público gostou demais. Olha, eu trouxe para o senhor uma imagem de Nossa Senhora Maria Peregrina do Fogo Eterno de Pentecostes. É uma comunidade da qual eu participo na minha cidade. Essa comunidade de São José do Rio Preto. São José do onde Rio você Preto. mora. Exatamente. Nossa Senhora. Maria Peregrina do Fogo Eterno de Pentecostes. Meu Deus. E aqui tem o Que devocionário. imagem mais linda, gente. Eu não conhecia essa devoção, nem a imagem. Aqui tem inclusive o devocionário para o senhor conhecer um pouco da história dos fundadores, o Max e a Mildred. É uma comunidade? Isso, e eles têm um carisma que eles têm uma escola católica do qual as minhas filhas fazem parte e a gente também participa como pais. É um projeto bem interessante. Uau! Gente, adorei esse presente. Salve Maria! E agora a gente tem um outro presente aqui. Meu Deus, tem Que mais? O totem do Padre Marlon. Aqui. Muito bom. Mas só que a surpresa agora está nessa minha outra mão. Ai, não acredito. Ainda tem mais. Tem mais uma Esse é surpresa. o totem do Padre Marlon. Do Padre Marlinho, né? O Padre Marlinho gostou, mamãe Carminha? E aqui o super Padre Marlinho. O Padre Marlinho roubou. Como ele é muito ágil, a gente fez ele com uma rodinha no pé. Eu acho que faz sentido. Eu vou colocar aqui. Vou deixar aqui à minha frente para o pessoal ir vendo. Uma roda assim e não tem freio nessa roda. Não tem freio? Não tem freio, ela... e só vai para frente. Só tem acelerador. Meu Deus do céu. Para essa aqui, assim ficou melhor? Meu Deus, deixa eu ver direitinho. Como que você chamou esse daqui, Padre Marlinho? É o super Padre Marlon. Super Padre Marlon. Meu Deus do céu. Mas me conta, esse daqui o pessoal já acompanha nos desenhos. E esse? Esse nós estamos fazendo ele, a ele vai animação aparecer dele. também? Sim, ele vai vir como o senhor vai chegar como robô e vai dar um pulo para cima, vai se transformar. E Como essa parte metálica vai ser o seu respirador. Vai ser como se fosse o seu companheiro, um robozinho que vai ser o companheiro do senhor. Ai, meu Deus do céu, vocês são incríveis. Então a gente espera terminar essa animação daqui umas 3 semanas, porque a animação não é um negócio meio complicado, né? Demora um pouquinho, então a gente não dá para prever quanto tempo vai levar. Ai, que bênção. Eu gosto de ser surpreendido e gosto de surpreender as pessoas. E o carinho de vocês é realmente algo que me cura mais do que medicamento. Essa nossa amizade e essa aliança no sangue de Cristo pela restauração das famílias, protegendo desde já as crianças na inocência, na pureza e criando-as com os valores eternos. Amém. Que bênção, meu Deus do céu. Adorei. E agora, tem mais presente? Só Sim, para não terminar, tem aqui dentro, tem mais... Bom, aqui devem ser docinhos, eu imagino. Tem uma caneca para o senhor que eu acho que o senhor vai gostar aí dentro. Enquanto eu vou abrindo, aproveita e já conta pra gente esse símbolo na cabeceira de vocês. Conta do símbolo. Então, esse símbolo, ele representa a guerra cultural que nós enfrentamos. Então, aqui, na verdade, é um escudo e uma Gostei, espada. nós vivemos uma guerra que é cultural. Exatamente. E essa guerra cultural precisa de soldados. Por isso que nós falamos que todas as pessoas que trabalham e que ajudam a Arte Piedosa não são artistas, são soldados. Quem que ajuda a Arte Piedosa? Então, o senhor, que é um dos nossos embaixadores, né? O senhor, o Frei Gilson, Padre Christian Shankar, Madre Kelly Patrícia, Padre Emilson. Então, assim, todos esses personagens que nós desenhamos são pessoas que, de certa maneira, nos ajudaram, nos encorajam
a ir adiante, diante de tantas dificuldades, a ir adiante. E principalmente as pessoas que estão invisíveis, que são as pessoas que assinam a nossa plataforma. É isso que eu ia porque falar. quem assina a nossa plataforma patrocina o nosso trabalho. E é graças a essas pessoas, aos assinantes da nossa plataforma, né, artepiedosa.com, para quem não conhece. Está aí, Dácio, artepiedosa.com, que é a plataforma. O que é? Essa plataforma é um canal de TV, é uma TV para o streaming de desenho católico? Isso, foi a forma que nós encontramos de conseguir levantar verbas para contratar artistas, porque a missão Arte Piedosa ela vai além dos desenhos. É um apostolado. Sim, nós queremos dar cursos de desenhos, nós queremos montar até cursos universitários, nós queremos pregar missões para os artistas. E a arte piedosa, como ela trabalha com desenho animado, o desenho animado ele é uma arte que envolve outras artes. Então envolve música, envolve desenho, envolve roteiro, envolve escrita, envolve muitas artes. Então assim, seria maravilhoso para nós participar qualquer dia de um grande encontro com vários artistas, para que os artistas pudessem, né, expressar aquilo que Deus fala ao coração deles e que eles querem transmitir através do desenho. Se você quiser falar um pouco mais da plataforma. Sim, Qual é o nosso desejo? Ele é muito ousado, padre. Por quê? Como nós participamos de produções internacionais, a gente ainda se pega pensando, Emerson, será que a gente é doido? Porque a gente quer reproduzir as produções internacionais que custam milhões de dólares. Sim. Eu falo, todo dia a gente acorda, Emerson, como é que a gente vai conseguir entregar isso? E os sonhos de Deus, eles são grandes. É verdade. Então, a arte piedosa, para você que nos assiste, é a maneira de você entrar nessa batalha com a gente, financiando o nosso trabalho e compartilhando. Se você tem possibilidades, adquira a nossa plataforma, o artepiedosa.com. Se você não tem possibilidades, nós temos os nossos conteúdos gratuitos no nosso YouTube, que você pode assistir e compartilhar. E também reze por nós, isso é muito importante. Dentro da nossa plataforma você vai encontrar produções que nós deixamos ali exclusivas para aqueles que nos apoiam, que têm condições. E o nosso desejo é de chegarmos a produzir longas metragens e para isso nós trabalhamos noite e dia para espalhar mais a nossa missão, Sim. a nossa vocação, a conscientização dos pais, porque assim, às vezes as pessoas me perguntam, padre, mas Denis, vocês falam tanto dos desenhos, os maus desenhos, todo desenho é ruim? Não necessariamente. Mas o que acontece? Nos dias de hoje, aquilo que não nos leva a Deus, de certa forma, nos afasta de Deus. É verdade. E o que dizer, então, de uma era que nós vivemos tão tecnológica, que as crianças hoje têm acesso a um celular tão jovens, por que não atingi-las com a evangelização? Nós precisamos estar ali, elas precisam... E dentro do nosso conteúdo, um exemplo, Pequeno Francisco, nós temos um episódio que ele trata a missa parte por parte, onde a criança ali ela pode aprender e meditar, porque uma das grandes graças que nós tivemos, né, Emerson, é que o Pequeno Francisco nós extraímos das obras completas de São Francisco de Assis. E a gente sempre se preocupa com o conteúdo, que ele esteja correto, que não tenha erro. Nós pedimos opiniões de padres, teólogos, falam, olha, se a gente fizer isso, está errado, está de acordo, por favor, nos ajude. Sim. É que a gente precisa ser fiel àquilo que é a nossa vocação. Olha, o Denis falou aí do Pequeno Francisco. Você tem aí, Dácio. Mas antes disso, deixa eu ver o presente que eu estou ganhando aqui. Nessa sacola personalizada. Ah, meu Deus do céu. Então a gente vai hoje trocar caneca, pelo que eu estou vendo aqui. Que maravilha, eu já estava pensando em roubar essa. Já tem uma separadinha para você. Não acredito. Então eu mostro para cá, não é? Aqui, olha, aqui está o Padre Marlon, como ele aparece no desenho. Ó, aqui, saúde e paz, que é um dos jargões do Padre Marlon. Aprendi com o Padre Beato Eustáquio, holandês, que morreu em Belo Horizonte. E aqui está o Padre Marlon, robô que você falou? Olha, gente, adorei. Essa é nova. Essa é nova. O que tem aqui? O pessoal que fez a caneca. O pessoal que fez. Um abraço também para a Galeria Artes e Companhia. É de São Paulo. São Roque. São Roque. O que mais que tem aqui? Tem o livro de São Francisco de Assis.
O Pequeno Francisco. Francisco. De vocês que saiu pela Paulus. Isso. Isso foi quando? Já faz um tempo? Já faz um tempinho, 2020. Mas o livro continua em catálogo. Sim. Que bárbaro, gente. Olha que graça. Saiu pela editora Paulus. O Pequeno Francisco é o desenho mais conhecido de vocês. Na verdade, esse é o carro-chefe, porque esse nós tivemos um investimento milionário nele. Sério? Então, assim, a nossa plataforma, só pelo desenho Pequeno Francisco, ela já vale o valor, que é um valor irrisório, né? Um valor de R$19,90, dá 66 centavos por dia. Então, hoje, quem assina a plataforma Arte Piedosa, a pessoa investe 66 centavos por dia. Isso. E o Pequeno Francisco tem 26 episódios de 11 minutos cada um. Então, assim, um dos episódios, por exemplo, né, a gente fala da missa, que é bastante conhecido, mas tem um episódio que fala sobre as virtudes, que são coisas muito difíceis de serem abarcadas nas palavras, né, e de maneira breve. E nós conseguimos fazer isso num episódio de desenho animado. Então, e falamos também do Vaticano, da construção do Vaticano, num episódio que a gente fala sobre o circo. A gente explicou sobre a construção do Vaticano, a formação da Santa Igreja. Enfim, é muito rico. O professor Felipe que vai gostar. E esse daqui, o que é? Esse é um cheirinho para pôr no carro da Mãezinha do Céu. Meu Deus, vou ficar perfumado essa noite, graças a Deus. Ô, Dácio, mostra aí pra gente, então. Nós vamos começar com o Pequeno Francisco? Isso. Irmãos? Que susto, Francisco! Quase morri do coração! Eu que tô assustado. Vocês estavam dublando os pássaros? Sim, estávamos tentando imaginar como é voar por aí. Quanto mais alto, mais horizontes se apresentam. Sim, isso acontece de maneira ainda mais bela na vida interior. Quando rezamos, Deus nos eleva e novos horizontes belíssimos vão despontando, revelando o mistério do ser. Então, o Pequeno Francisco nasceu da sua conversão por conta de São Francisco. Exatamente, porque quando eu conheci a vida de São Francisco, acho que quase todo mundo, quando entra na igreja, já se sente um pouco enlouquecido, né? Porque o mundo perde a graça. O mundo perde um pouco o sentido, porque você começa a ficar com saudade e você começa a desejar o céu, né? Tem até um santo que dizem que depois que ele terminava a pregação, as pessoas que ouviam ele pregar diziam: basta-me terra, dá-me o céu. Então, quando conhecemos a igreja, mais ou menos essa experiência que nós temos, né? O mundo fica muito pouco, o mundo não... Basta-me terra... Quero o céu, dá-me o céu. Vamos dizer isso juntos, você que está nos assistindo. Vamos proclamar isso. Porque há muito da terra dentro de nós, não apenas ao nosso redor. Diga isso com fé. Basta-me terra, eu quero o céu. Basta-me terra, eu quero o céu. Basta-me terra, eu quero o céu. O Pequeno Francisco foi traduzido para outras línguas? Denis? Sim, nós temos hoje a graça de tê-lo em italiano. Nós fizemos uma parceria com um canal europeu. Nós temos alguns episódios também dublados em inglês e estamos também à procura de novas parcerias para que a gente consiga traduzi-los também em outras línguas, né? Essa é a nossa vontade. Que maravilha! Hoje, eles são exibidos em algum canal de televisão ou eles estão no YouTube da Arte Piedosa e na plataforma Arte Piedosa? Então, o nosso desenho ele está nos Estados Unidos, ele passa na IWTN, né? Uma grande emissora, uma das maiores, né? Lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, se eu não me engano, não sei ainda se está no ar, na Canção Nova, né? TV Evangelizar. Tem mais alguma? Sim, TV Evangelizar, Canção Nova, TV Aparecida. TV Aparecida eu não sei se entrou na grade. Mas então está passando nessas emissoras. Só que ali você assiste de acordo com a grade, né? Então, se você quiser assistir todos de uma vez... Maratona, como se diz. Aí você vai encontrar só na plataforma artepiedosa.com. Aí estão todos os episódios, né? Como eu disse, são 11 minutos,
São 26 episódios de 11 minutos. De 11 minutos. Sim. É muita história. Só que assim, o Pequeno Francisco ele não foi feito para maratonar. Porque ele é um desenho que, ao contrário dos desenhos do mundo, que você assiste vários e fica ali entorpecido, o desenho do Arte Piedosa não foi feito para entorpecer, ele foi feito para contemplação. Então é como se fosse ali, você não come caloria vazia. Ali você come uma caloria realmente eficiente, nutritiva. Então aquilo sacia. Então a intenção do Arte Piedosa é levar a pessoa à reflexão. Então quando ela assiste um desenho do Pequeno Francisco, a criança ou o adulto vai se emocionar, porque o Pequeno Francisco ele é feito não só para criança, mas também para adultos. A própria Pixar, quando ela faz filmes, a Disney, quando ela faz filme, não faz só para criança. Ela faz para criança, mas de tal forma que, quando a criança for ao cinema junto com os pais não vão se sentir entediados. Sim. Eles vão participar, eles também vão rir, eles também vão se divertir e eles vão aprender com aqueles desenhos, vão ver coisas naquele desenho que a criança não verá. Mas depois ele terá a oportunidade de ensinar a criança. E no Pequeno Francisco acontece isso. O pai assiste junto com a criança se emociona com o coração de criança. E o pai, a mãe se emociona com o coração de pai, com o coração de mãe. E ali nós fazemos o que é o grande objetivo do Arte Piedosa, fazer com que as famílias voltem a conversar, mas sobre as coisas de Deus. Que as famílias voltem a contar histórias, como era feito antigamente, que fazia uma fogueira e do lado da fogueira ficava contando causos de família, gestos de heroísmo, mas nós queremos que façam isso com a vida dos santos, porque não existe nada mais luminoso nesse mundo do que a vida dos santos. É verdade. E uma parte que é muito bonita, que nos comove bastante, é porque tem uma passagem na Bíblia que fala sobre os talentos. E fala que Deus aquela parábola o semeador deu 5 talentos a um, Sim. deu 2 talentos a outro e deu 1 talento ao outro. E tem uma explicação de São Jerônimo que é belíssima. Vou tentar falar de maneira bem breve, mas essa explicação de São Jerônimo nos toca profundamente, porque ele diz o seguinte: esses 5 talentos que ele deu à pessoa, aquele homem, e ele multiplicou, esses 5 talentos são 5 sentidos. Olha, nunca então, tinha pela ouvido isso. periferia dos sentidos, que são a audição, né? O olfato, a visão, isso, por esses sentidos, o homem foi capaz de, nas criaturas, contemplando as criaturas através dos 5 sentidos, chegar a Deus, ou seja, saiu da terra e foi para o eterno. Uau. Então multiplicou os sentidos, ganhou o céu. Aquele que foi dado 2 talentos, também ele aprendeu, ele conseguiu os 2 talentos. São Jerônimo fala que são a fé e a razão. Sim. Então, através da fé e a razão, que são 2 asas que nos levam ao céu, exato. Ele aprendeu através da razão. Ver, não é possível que isso nasceu do nada. Então, a razão, a inteligência faz com que o homem se aproximasse de Deus. E aí adquiriu, com a força da razão, junto com a força da fé, também saiu da terra e foi para o céu. E aquele que ganhou apenas 1 talento e enterrou é aquele que foi criticado. Por quê? Por que você enterrou o talento? Se eu tivesse deixado meu dinheiro no banco, eu teria lucrado com ele, mas você enterrou. Essa explicação, segundo São Jerônimo, esse homem foi condenado por quê? Porque ele pegou o único talento que ele tinha, que era o talento da razão, só que deixou essa razão dele, não o levou ao céu. Sim. A razão dele fez ele pensar: não posso fazer isso, porque senão vai fazer falta para mim. Não posso doar, porque vai fazer falta para mim. Então ele ficou tão preso às coisas desta terra, sim, que ele acabou se enterrando no que é passageiro, no que é transitório, e perdeu a eternidade. Misericórdia. Olha, nós vamos chamar o VT. Depois eu quero que vocês comentem, porque eu tenho visto muitas crianças fazendo a festa de aniversário com o tema, os desenhos da Arte Piedosa, não é? Então, vamos chamar o nosso VT.
Os totens que eu ganhei da arte piedosa do Padre Marlon vão ficar aqui no estúdio. Já é decoração. Olha, temos mais um desenho aí, Dárcio. Qual que a gente vai apresentar agora da arte piedosa? Ah, do Padre Marlon, ok. Bora lá. Olá, amiguinhos. Aqui é o Padre Marlon Múcio. E hoje eu vou lhes falar do servo de Deus, Padre Gilberto Maria Defina, um herói da fé. Um homem de Deus, vivia sempre rezando e fazendo caridade aos pobrezinhos. Sabe, ele era muito carismático e até fundou o primeiro seminário carismático do mundo para a formação de padres. Ele é o fundador dos padres e das irmãs salvistas. Ele acreditava muito nas pessoas e na providência de Deus. O lema dele de vida, no mínimo, devemos dar a Deus o máximo. Que o servo de Deus, Padre Gilberto Maria Defina, interceda por nós. E então, você gostou desta animação? Olha, com apenas 66 centavos por dia, você terá acesso a animações incríveis e nos ajudará a manter e a expandir o nosso apostolado. Entre agora no nosso site artepiedosa.com e faça já a sua assinatura. Um abraço grande do Padre Marlon. Que Deus te abençoe. Essa é a melhor forma de a gente seguir Jesus. Quando a gente segue a palavra de Deus, a gente está seguindo Jesus. Quando a gente segue os mandamentos de Deus, a gente está seguindo Jesus. Tá bom, crianças? Todo mundo vai seguir Jesus. Agora, para seguir Jesus, você não pode seguir o mundo. Você não pode seguir as coisas erradas que a televisão ensina. Você não pode seguir muitas vezes as músicas erradas que ensinam coisas erradas. Você tem que então abandonar o mundo. Para seguir Jesus, eu tenho que abandonar o mundo. Eu tenho que abandonar o que o mundo me fala. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. Tá bom? Desde criança, você tem que seguir Jesus. Diga comigo, eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus. Isso. Você tem que seguir Jesus. E aí você vai ser feliz. Tá bom? É seguindo Jesus que você vai ser feliz. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, que maravilha! Olha aí, o Padre Marlon e o Frei Gilson. Outro dia eu fui numa festa de aniversário, eu tenho visto várias, mas eu fui na festa da Florinha, nossa queridíssima Flora. Ela vai virar desenho também? Também. Estamos projetando, desenhando várias versões para até chegar numa definitiva. Sim, e o tema do aniversário da Flora foi arte piedosa. E tinha lá o Frei Gilcinho, o Padre Marlon. Eu fiquei encantado. As crianças se identificam, mandam desenhos para vocês, cartinhas, não é isso? Sim, sim. Isso nos emociona demais. Quem segue o nosso Instagram vê direto, né? Nós repostando imagens de crianças que acompanham o Arte Piedosa. Então, algumas se vestem do Frei Gilson, algumas se vestem da Madre Kelly. Então, assim, é muito emocionante para a gente ver que as crianças estão aderindo, estão gostando realmente do projeto. As crianças falam muito bem, elas amam o Pequeno Francisco, elas sabem cantar as músicas. Decoram os episódios. Sim, exatamente, decora os episódios, contam. Até tem no nosso Instagram um episódio quando a Flora era muito pequenininha e ela liga para um menininho, a mãe dela deixa ela conversando com um amiguinho que é bem pequenininho também. É muito engraçado esse vídeo, porque elas são duas crianças conversando, nem sabem falar direito, tanto é que tem uma hora que a Flora fala assim, eu vou desligar porque já tá tarde, minha mãe já tá almoçando, só que era noite, então quem criança confunde, né, as coisas. Esse vídeo ficou muito bonitinho, tá lá no nosso canal do Arte Piedosa também. Para nós é uma alegria tão grande, né, Hermes? Isso que é uma manifestação de carinho tão linda, e a gente sente, fala, meu... Tá valendo a pena, a gente tá chegando nas famílias. Tivemos até a graça aqui um pouco antes do programa, né? De uma família que veio aqui nos ver, né? E duas filhas lindas, e ela sabia decor os episódios do Pequeno Francisco. Eu fiquei de cara, ela sabia fala. E aí você pensa, né? O que é que tem nas falas dos nossos personagens? Tem oração de Ave Maria, de Pai Nosso, tem as virtudes teologais, ensinando as partes da missa.
Então é maravilhoso a gente ver como nós estamos conseguindo realizar esse sonho por Deus, que é apresentar as grandezas, a vida dos santos, esses heróis, numa linguagem realmente acessível às crianças. Isso é maravilhoso, não tem preço. Ô, Denis, o que você trouxe aí? Essas folhas vamos grandes lá. aí, esses Vamos cartazes, não lá. sei como se chama. Pessoal, vou mostrar primeiramente nessa câmera aqui, ó. A gente é um pouco velhinho, né? Vocês perceberam. E quando a gente começou na animação, tudo era no papel. Hoje, os desenhos que vocês assistem, eles são feitos no computador, digitalmente. Mas eu quis trazer como exemplo para vocês verem como era feito antigamente. Olha o Padre Mano aí, gente. Um filme era feito nessa folha, que vai na tela de cinema. A gente desenha tudo aqui. Esses pinos são da mesa de animação que a gente utilizava, que é para quê? Para manter as folhas no mesmo nível, para que quando a gente mexa o desenho, a gente consegue ver o movimento. Eu vou nessa câmera aqui que a gente já até ensaiou já. Isso. O pessoal de casa vai conseguir. Perfeito, mais pra baixo. Isso. Aí, ó. Aqui tem poucos desenhos, mas que a gente consegue ter a noção. E quando a gente iniciou, toda a animação nós fazíamos desse jeito. A gente não tinha o computador ali disponível a todo momento para que a gente pudesse filmar. Então a gente tinha que ter essa noção do movimento que nós queríamos aqui no papel. Então era tudo muito artesanal realmente. A gente não tinha o computador ali do nosso lado. Todos os movimentos eram desenhados. Todos. Manualmente. Nessas folhas. Nessas folhas aqui. Eu vou até mostrar uma outra aqui, essa maiorzinha. Essa foi numa série que foi indicada ao Oscar ou não? Essa foi indicada ao Annecy, né? Ah, tá. Isso que o Denis está mostrando foi uma série indicada ao Annecy, que é o Oscar francês, né, Denis? Então, essa daí é uma das cenas. Então, ali, só para vocês verem, para uma cena dessa são necessários 24 desenhos, dependendo da cena, até 30 desenhos são necessários para se fazer 1 segundo de animação. Isso naquele tempo, né? Agora imagina só, você tem que fazer esse desenho e ali tá só rafiado e com um traço um pouquinho mais forte que nós chamamos de tie-down, né, Denis? Você pode explicar com mais propriedade isso daí. Exatamente. Tudo era feito de maneira bem artesanal, o desenho era bem rafiado para que a gente pudesse ver apenas o movimento. Sim. E aqui eu trouxe também, obviamente, um pouco para mostrar para o pessoal o início do Arte Pedosa, que são rascunhos dos desenhos. Do comecinho de todo. Do comecinho do Arte Pedosa. Arte Pedosa tem quantos anos? Arte Pedosa a gente vai para 8 anos. Deus seja louvado. Deus seja louvado. 8 aninhos. E olha onde vocês já chegaram. Esse desenho, por exemplo, da Mãezinha do Céu, como nós não tínhamos recurso nenhum e nós tínhamos que trabalhar em outros estúdios e no tempo livre nós estávamos fazendo Arte Piedosa, esse desenho que nós fazemos geralmente é em 1, 2 meses, no máximo 3 meses, nós levamos mais de 2 anos para conseguir finalizar, para conseguir chegar no personagem, para conseguir chegar no storytelling, né? nas cores que nós queríamos, no design do personagem. Então foi quase 2 anos para chegar no personagem. Então teve personagem aí que a gente nem finalizou. Por exemplo, esses anjos eles estão presentes no vídeo da Mãezinha do Céu. A monja que o Denis mostrou ali, ela era um vídeo que a gente ia fazer, era uma animação que a gente ia fazer de Santa Teresa d'Ávila, mas a gente não conseguiu finalizar isso aí ainda. E a gente quis trazer só para o seu público ter esse gostinho de ver como é que é no princípio, né? Como é que a gente cria. A gente queria dar esse gostinho. Que maravilha. Mas hoje nós temos apoiadores que permitem com que a Arte Piedosa, com excelência, criatividade, espiritualidade, continue evangelizando. Exatamente. Mais uma chamada aí para a plataforma, gente. Coloca aí na telinha para nós, Darcio. Tá aí. Convido o pessoal para a plataforma, Denis e Emerson. Então, pessoal, como nós já dissemos aqui, né? A sua assinatura para o Arte Piedosa, ela não só vai te dar a possibilidade de assistir os nossos desenhos
muitos desenhos ali que são exclusivos da plataforma, como o Pequeno Francisco, por exemplo. Nós temos o episódio da missa, parte dele no nosso YouTube, mas muita gente quem assina a plataforma se surpreende, porque pensa que tudo que tem no episódio da missa está ali no YouTube. Não. A forma completa desse vídeo ele está na nossa plataforma. Então, assim, você quando assina essa plataforma, você além de assistir esses desenhos junto com a família, com seus filhos, e desenho não é coisa de criança, não é. Adulto também gosta, também é legal para adulto, também evangeliza de uma forma mais leve, mais fácil de entender, né? E quando você assina a plataforma, você também está financiando esse projeto. Então, como eu disse lá no começo, né, você vai fazer parte do Exército Arte Piedosa, que tem a intenção de evangelizar através dos desenhos animados. Então, quando você assina, você pode assistir, mas você também é um patrocinador, você é um soldado conosco. E você realiza uma verdadeira revolução cultural. Exatamente. Bom, pessoal, vocês viram que a gente é ousado, né? A gente pensa grande e só que eu amo pessoas ousadas, e Deus também. A gente não consegue sozinho. É necessário que as pessoas conheçam mais o nosso trabalho na divulgação. E olha, a nossa plataforma ela é extremamente acessível pelo artepedosa.com. Você encontra todas as informações, todos os conteúdos que você vai ter acesso, bem como as formas de pagamento. E tem 7 dias gratuitos para testar. Não gostou? Sem burocracia, a gente devolve. Mas faça esse teste, compartilhe o nosso conteúdo, nos ajude a evangelizar. O professor Felipe tá quietinho, não dei microfone para ele hoje. Tô só aprendendo aqui. Cabelo novo. Você vê, agora eu voltei, na verdade, ao meu estado original aqui. Antes eu tava querendo... Tava só relaxado mesmo. Mas faz tempo que eu uso curtinho, assim. Mas ele tava falando dos desenhos, né, da Disney, né? No final tinha um making-of. Eu lembro a primeira vez que eu vi isso foi quando a Disney lançou a animação do Hércules. Eu estava na 4ª série, eu sou apaixonado até hoje por essa animação. E eu ficava assistindo depois para ver, né, tantos desenhos por segundo. Tinham desenhistas. Se eu não me engano, o desenho do Hércules demorou 6 anos para ficar pronto. Porque tinha o desenhista que criava os personagens principais. Foi um esforço hercúleo para fazer Hércules. Não, e você tinha uma equipe gigantesca porque tinha um grupo de desenhistas para cenário, para efeitos especiais, vamos dizer assim, os personagens. Enfim, é uma trabalheira, né? Eu achei muito legal ele remontar isso, porque a nossa geração pegou a chegada da arte digital. A galera de agora não sabe que antes era quadro a quadro, que a gente tinha que desenhar e tal. Então é muito legal, me faz lembrar também os primeiros desenhos que eu fiz no Cantinho da Criança. Trabalheira, tinha que desenhar, escanear, limpar o desenho, separar no Photoshop, um monte de camada. Nossa, hoje, graças a Deus, a tecnologia ajuda, né? Então é muito bom encontrar outros da minha espécie. Essa foi boa. E aqui, para homenageá-los, né? A minha espécie, né? Eu fiz aqui uma arte misturando 2 referências que eu gosto muito e acompanho desde pequeno, né? Eu gosto muito do traço, não sei se vocês vão lembrar, daquele desenho Os Impossíveis. Nossa! Eu adorava esses desenhos. Mas eu achava que você não tinha idade para isso, hein? Revelou a idade agora. Eu ainda peguei um pouquinho. Eu gosto muito. E também eu lembro que eu gostava muito do Star Trek, que eu achava muito interessante a missão deles, né? De explorar, né? Novas galáxias, novos planetas. E isso que vocês fazem hoje é isso. É explorar um novo mercado, explorar uma nova geração que precisa conhecer Deus, e vocês levam novos traços, levam uma nova dinâmica. Vocês são um braço, né, maravilhoso, todo feito de arte da igreja. Então, eu acho legal, porque verdade. Quem é artista sabe, nós nos expressamos muito melhor com a nossa arte. Então, é muito legal saber que a experiência que ele teve de conversão hoje está traduzida naquelas cores. É verdade, ali. Amém. Então, quando as crianças e os adultos que assistirem,
Eles não estão só vendo um traço maravilhoso, eles estão vendo a conversão de pessoas. Amém. Que antes de transformar aquilo em arte, viveram aquele momento de amor com Deus. Glória Então é maravilhoso. E aí, com base nisso, eu fico até nervoso, né? Porque eles são desenhistas também. Eu fiz essa arte aqui, misturando Star Trek com um pouquinho do traço mais antigo. E eu fico muito feliz de saber que nós temos mais artistas nessa missão de explorar novos ambientes para levar a mensagem do Evangelho. Já vou querer assinado e mandado pelo WhatsApp. No total. Você já vai para o estúdio. Já vão receber. Parabéns, professor Felipe. Como sempre, você arrasa, filho. Ficou incrível. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Nossa. Bom, nós temos que terminar. Mas nós temos aí um apostolado lindíssimo para seguir. Em nome da igreja, se posso assim dizer, Deus lhes pague. Em nome das famílias, se posso assim dizer, Deus lhes pague. Em nome das crianças, se posso assim dizer, Deus lhes pague. E nós vamos combinar o seguinte: o episódio termina, mas eu te peço, Darcio, que em seguida você publique aí nas nossas redes sociais o institucional da Arte Piedosa, para que o pessoal também conheça mais. Ou seja, fica ainda mais um gostinho de quero mais, e você assiste o institucional desse estúdio incrível e maravilhoso. Meninos, Deus lhes pague pela entrega, pela generosidade, por terem vindo, por serem quem são e por fazerem o que fazem. Por favor, continuem. Vamos brindar a caneca? Vamos. Vamos aí, vamos lá. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos tomar a nossa limonada. É isso, gente. Podcast dos Limões Limonada. Para você que, como eu, recebeu da vida, quem não, muitos e muitos e muitos limões, mas sabe que com a fé católica é possível fazer dos limões da vida uma deliciosa limonada. Compartilhe o episódio de hoje com todo mundo. Deixe os seus comentários, nem que seja um amém, um limãozinho, e assim a gente evangeliza mais e melhor. Continue conosco. Deus lhe pague pela presença, pela audiência. Meninos, obrigado. Um tchau para todo mundo aí. As palavras finais. Nossa, só tenho a agradecer. Agradecer do fundo do coração essa graça que Deus nos deu. Foi um presente de Deus para nós e nossas famílias. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você, Padre Marlon, por nos receber, fazer esse convite maravilhoso, apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado às famílias, às que estão nos conhecendo e às que já nos conhecem, apoiam e divulgam. A gente só tem a agradecer imensamente todos os apoiadores. Eu sou Arte Piedosa até debaixo do chuveiro. Amém. Se a vida te der limões, faça uma deliciosa limonada. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal. Com Deus, até a próxima. Não consegue tirar o tchau do padre da tela. A gente continua dando tchau, professor Felipe, ou Denis, ou Emerson. A gente ama. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Trocar de braço. Maria Santíssima, nós te entregamos toda a aparelhagem para que o querer do teu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Se a vida dá limões, não precisa chorar. O Padre Marlon Múcio chegou pra te inspirar. Histórias de coragem, fé e superação, transformando em limonada o que era só um